Hoje iniciamos uma série de podcasts, falar sobre armazenagem de grãos. E para iniciar esse trabalho, começamos com o tema Reduzindo os prejuízos na armazenagem de grãos, com Adriano Malé. Obrigado. 40 anos de experiência da armazenagem, né, Adriano? Exatamente. Começamos tudo em 84, né? Exatamente. O Adriano, então, que está há bastante tempo aí, né, nesse mercado, é diretor da Agrocult, faz o circuito da armazenagem no Brasil inteiro aí, levando conhecimento e experiência para várias cidades e unidades aí. Adriano, seja bem-vindo, um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Osmar, por esse convite, obrigado pela essa oportunidade. E é extremamente importante sempre falar sobre armazenagem de grãos. A gente sabe que a armazenagem de grãos no Brasil é um dos fatores mais importantes na logística brasileira, certo? Quando a gente fala em logística, Osmar, a gente remete muitas vezes à situação de estradas, portos, hidrovias, né? Aeroportos, né? Mas para tudo isso precisa o quê? Nós precisamos estocar, precisamos equilibrar a logística, e a forma de a gente equilibrar essa logística de grãos é através da armazenagem de grãos, certo? E hoje a gente tem um déficit muito grande de armazenagem, né, Osmar? Fazendo uma conta bem simples assim, tranquilamente esse déficit passa acima de 100 milhões de toneladas. Isso nos remete, então, a uma necessidade de fazer muito armazém. Perfeito. Certo? E todo esse armazém, ele precisa de capacitação de pessoas. E dentro desse programa de captação, a gente projetou, em alguns anos atrás, praticamente uns 15 anos atrás, a gente projetou o circuito de armazenagem, que é um circuito que a gente roda o Brasil todo, certo? Levando informações técnicas para o produtor, certo? E essas informações técnicas remetem o que também? O que a gente busca? Redução das perdas, dos prejuízos que a armazenagem tem. A gente sabe hoje que as perdas em situações mínimas assim chega a ser 7% do volume todo da armazenagem, certo? Então, nós temos esses objetivos de reduzir as perdas na armazenagem, o prejuízo. Uhum. E para isso a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza. Você falou aí do déficit, né? Só no Centro-Oeste aqui em torno de 80 milhões de toneladas. Então, aqui onde a gente está tem um desafio grande aí para estar diminuindo, né, essa carência. E é o que a gente tenta fazer aí todo dia. Adriano, o que a Cicloar aí traz para o mercado em termos de auxílio na armazenagem de grãos, né? O que a Cicloar traz para a gente aí evitar esses prejuízos que você comentou aí que chegam a 7%? Bem, a Cicloar ela é uma empresa pioneira nesse conceito de exaustão na armazenagem de grãos, né? A gente criou vários estudos, vários trabalhos, várias pesquisas, né? E todas elas comprovaram que a aplicação do sistema circular na armazenagem de grãos, ela traz alguns benefícios ao produtor. O grão, a gente sabe que um grão é um ser vivo, ele respira, certo? E esse processo respiratório está muito atrelado à umidade dele e à temperatura de armazenagem. Então, o que acontece dentro do ambiente de armazenagem? Cria-se um calor muito excessivo, telhado é a massa de grãos, de tal forma que isso faça com que o grão respire mais intensamente e liberando mais água no ambiente. Essa água que fica, ela durante o período diurno, acaba condensando à noite, porque existe aquele choque térmico que muitos produtores chamam de choro do grão. O grão está chorando, né? E na verdade é um processo de condensação, o choque térmico. Se tu tem o sistema circular, ele fica 24 horas do dia, certo? Removendo essa umidade e criando um equilíbrio térmico, certo? Entre o ambiente interno e externo. Isso então acaba o quê? Acaba eliminando por completo o problema de condensação dentro
desse ambiente armazenador, tanto em silos como em armazém. Então, o benefício que a gente observa, assim, no primeiro momento, é a eliminação de condensação, Osmar, entende? Ele tira, certo? E aí, estudos que nós começamos a fazer com universidades e professores acadêmicos, também começamos a observar que outros ganhos começaram a propiciar. Qual? Se você remove, tá, a temperatura excessiva dentro do ambiente armazenador, consequentemente o outro ar ocupa esse espaço. E aí esse ar que ocupa esse espaço, ele provoca o quê? Um resfriamento natural na massa de grãos, certo? Por quê? Porque se tu tira o calor, certo? Um outro ar ocupa o espaço, um ar de temperatura mais baixa, inferior, e aí tu começa a ter um resfriamento. Desta forma, se eu tenho um resfriamento, dependendo da região onde eu estou trabalhando, certo? Eu tenho um delta que vai baixar e me proporciona o quê? Uma redução de horas de geração, certo? E toda vez, e todo o armazenador sabe que quanto mais geração eu faço, ou toda hora que eu estou fazendo geração, eu acabo secando o grão. Ou seja, e quando eu seco o grão, eu estou praticamente perdendo peso. E vendendo um produto com um peso um pouco menor. E isso, com certeza, a gente falando em volumes independentes, médios, pequenos, médios e grandes, isso mexe na rentabilidade do produtor, né, Osmar? Perfeito. Então, assim, ó, o que acontece? Tu vai resfriar, tu vai fazer menos horas de geração, tu vai manter o peso da massa de grão e, consequentemente, tu também vai ter economia de energia elétrica. E isso é um fator bastante significativo no contexto do operacional e na contabilidade de uma unidade armazenadora. Essa questão aí de tirar o calor de dentro do ambiente, né? E fazer com que aquele ambiente, então, reduza a sua temperatura, tudo isso que você falou e ainda mais uma facilidade de operação, né? Porque Exato. Fica mais tranquilo para cuidar daquele grão ali, né? Sim. Você tem um ambiente que é mais favorável, né? Então acaba que traz muitos ganhos mesmo. É possível melhorar a qualidade do grão armazenado? Não. A gente sempre fala, né? Nos nossos cursos do circuito de armazenagem, né? A gente sempre fala assim, não existe como tu melhorar. O que a gente busca é manter o grão. Ou seja, se eu recebo um grão danificado, avariado, certo? Que vem da lavoura, certo? Ele vai seguir todo o processo dessa forma, tá, Osmar? Certo? Então isso é uma realidade. Agora, se eu recebo da lavoura um grão sadio, o que pode acontecer no caminho dele? Ele pode sair lá sadio no final do processo, ou durante o processo ele tem alguma danificação, ou quebrar, ou ter uma secagem a alta temperatura que acaba danificando ele, ou uma má conservação, aumentando o percentual de ardidos. Ou seja, eu sempre digo, né? O dia que nós tivermos um curso de melhoria de grãos, eu sou o primeiro a me inscrever, certo? Não existe isso. Existe conservar. Por isso que a gente, quando fala em curso, a gente fala assim, curso de conservação. A conservação de grãos, ela começa aonde? Já na lavoura, certo? Lá é importante na planta, né? Mas começa também quando ele recebe na moega o grão. Certo? Então ali, ó, eu fazendo uma boa classificação, eu podendo segmentar o grão, certo? Grão com percentual de avaria vai para o silo 1, o outro grão vai para o silo 2, o grão com qualidade superior vai para o silo 3, certo? Fazer essa segregação. Exatamente, tu faz a segregação ali, eu fazer uma boa limpeza, certo? Eu fazer uma secagem padrão, fazer uma boa distribuição, né, do grão dentro do silo, dentro do armazém. Tudo isso traz o quê? Tudo isso traz uma garantia da qualidade final de armazenagem. Ou seja, qualquer operação inadequada antes de eu botar o grão dentro do silo,
certo? Isso acaba me criando problema dentro do silo, certo? Então, por isso que é importantíssimo a gente criar essas etapas de forma correta. Para isso, depois que a gente coloca todo o produto dentro do silo lá, e é uma coisa que eu quero deixar bem forte aqui marcado, dentro do silo nós temos duas coisas, gente. Nós temos grãos, com certeza, mas nós temos alimento e temos dinheiro, certo? Ou seja, nós temos que ter um cuidado para não contaminar esse alimento, tipo com micotoxinas, que são fungos cancerígenos, né, certo? Então isso é importante, isso é consumido na nossa cadeia alimentar. Muitas vezes o pessoal acha, viu, Osmar, que milho pipoca, ou farinha de milho, ou arroz ou feijão brota na gôndola do supermercado. Não, gente. Aquele produto que a gente está consumindo, ele está entrando numa moega. Então, a partir dali, nós temos que ter todo um processo de higienização, limpeza, tudo mais. Até o quê? Até levar ao silo. Levando o silo, qualidade, dinheiro, certo? Para isso que a gente tem algumas ferramentas no nosso processo. Ferramentas que acabam garantindo essa qualidade, tipo termometria, monitoramento da temperatura, uma coisa extremamente importante, né? Não podemos deixar de falar disso, né? Nós temos o processo de aeração também, que faz o controle da temperatura, e nós temos uma ferramenta, que é a ferramenta aquela que eu sempre digo assim, que é uma ferramenta preventiva, que é a exaustão, que é o sistema circular. Ela prevê qualquer problema que tu vá ter na armazenagem, ela já começa a eliminar por completo. Tipo, vou ter problema de condensação? Já começa a eliminar. Vou ter um aquecimento da massa de grãos mais seco? Já começa, né? Auxilia também na aeração, né? Na aeração que a gente chama de aeração forçada, na ventilação. Então, o sistema circular é um sistema assim, que trabalha muito para a qualidade final do grão. E uma coisa que eu sempre digo importante é que a recompra desse sistema é a comprovação da eficiência dele. Perfeito. Certo, Osmar? Perfeito. A gente trabalha já há muitos anos juntos, né? E a satisfação dos clientes, aonde a gente coloca o cicloar, ela é sempre muito clara. E ele vem e acaba comprando de novo. E a gente até usa isso como ferramenta no dia a dia, que não vamos colocar em todos os seus silos, vamos colocar num ou dois para você ter um comparativo. Exatamente. Que daí mostra exatamente o que o cicloar traz de vantagens, né? E quais são as ações para evitar prejuízo na armazenagem? As ações para evitar o prejuízo, primeiro é fazer uma boa, que nem eu falei assim, uma boa segregação do produto, certo? Desculpa, André, mas tem alguns lugares, né, que o pessoal pega um produto de má qualidade e acaba querendo misturar esse produto na entrada ali, né? Sim. Vai colocar porque eu tenho um percentual que eu posso colocar lá de grão ardido ou sei lá o quê. Só que se tu vai armazenar esse grão não faz sentido nenhum, né? Sim. Não pode misturar, tem que ter uma coisa boa, né? É mais provável um grão estragar o bom do que o bom querer recuperar o perdido, né? Você não melhora o grão. Não melhora o grão. Então, assim, como é que tu elimina o prejuízo na armazenagem, né? Eu acho que um dos fatores importantes é tu cumprir todas as etapas no processo de armazenagem de forma correta, sabe, Osmar? Eu digo assim, ó, uma boa segregação, uma boa classificação é extremamente importante para te criar segregação, certo? Uma boa limpeza, máquina de limpeza que vai te tirar um percentual, vai te armazenar com o menos impurezas possível, vai te ajudar muito. Tu fazer uma secagem dentro dos parâmetros especificados pelo cliente, certo? Isso é muito importante também, ok? E aí, claro, tu joga tudo dentro do silo, dentro do armazém. Então, todas as etapas, certo? Todas as etapas, elas vão te dar garantia e vão te reduzir o prejuízo. E aí, assim, ó, como é que tu vai manter a qualidade do teu produto lá? Aí é outra questão, certo? Tu tem etapas para evitar o prejuízo e tem a etapa agora. Bem, eu fiz tudo correto. Agora eu preciso manter
Eu preciso cuidar daquilo lá, certo? E aí o que acontece? Aí tu tem que ter o sistema acicular, que é um sistema que tem a prevenção de reduzir os prejuízos, tá? E automaticamente, né, as ferramentas de monitoramento de temperatura, realizar uma aeração de forma adequada. Muitas vezes a gente enxerga assim, hoje a gente tem muita informação, né? Toda hora está recebendo fotos no celular. Quando o pessoal manda uma foto de uma massa de grãos toda queimada, toda preta. Gente, uma massa para chegar nesse estágio, ela ficou no mínimo 10, 15, 30 dias sem ninguém enxergar ela, sem ninguém monitorar ela, certo? E a gente tem que dizer assim, ó, nós trabalhamos com um ser vivo. O grão tem comportamento. Uma coisa que eu falo, né, nesse sentido, e eu falo bastante, dentro da armazenagem, muitas vezes isso não é olhado, mas é muito importante que se tenha um planejamento de procedimentos. Se o grão chegar desse jeito, daquele jeito, o que vai ser feito com aquele grão? Para quem está lá na operação, já ter as ações corretas, não tomar a decisão ali naquele momento de forma às vezes até errônea. Não, já tem um procedimento pensado para cada tipo de grão. Se eu tenho um silo que é mais favorável para mim colocar um grão um pouquinho mais problemático, porque ele tem uma aeração melhor, ele tem um sistema de exaustão e tudo mais, eu priorizo naquele lugar, entre outro, né? Pegando esse gancho que tu falou, né, Osmar, e até contribuindo com aquela questão de melhoria, né? Eu sempre digo assim, o grão tu não consegue melhorar, mas o conjunto sim. Então, segregando, tu tem a possibilidade de melhorar o teu conjunto na hora da comercialização. Show de bola. Adriano, eu agradeço aí a tua disponibilidade mais uma vez aí e tuas palavras finais aí. O agradecimento é extremamente importante, a gente sempre gosta de estar falando sobre armazenagem de grãos, isso para nós é um prazer, é uma luta que a gente tem de buscar a capacitação das pessoas e levar a informação, e o mercado é um mercado crescente, que nós falamos assim, né? Nós temos um déficit de armazenagem, e esse déficit vai aumentar cada vez mais, porque a capacidade de armazenagem, ela cresce em média de 2 a 2,5 por ano, enquanto a produção cresce em média 6, né? Então sempre vai existir um gap aí, né? Exato. E para tocar tudo isso aí, precisa de pessoas capacitadas. Por isso que a gente tem um circuito de armazenagem que leva essas informações ao mercado. E também a Circular é uma empresa extremamente preocupada em reduzir as perdas do armazenador, em rentabilizar o negócio, certo? Nós estudamos, nós somos pioneiros, nós brigamos bastante em tentar implantar essa forma de enxergar, né? Quebrando os paradigmas. Então, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de passar alguns pontinhos importantes aí pro nosso pessoal que está assistindo, saber que tem uns ganchinhos aí que dá para começar a partir de agora já melhorar um pouco a sua armazenagem, Osmar. Muito obrigado aí, obrigado pela Elo, por estar aqui com vocês. Obrigadão, Adriano. É sempre um prazer estar com você, bater um papo e levar um pouquinho de conhecimento também, né? E trocar um pouquinho de ideia. Então encerramos aqui e obrigado mesmo. Valeu. Obrigado.